capítulo 85 do livro Vinha de Luz de Emmanuel, Substitutos. Para iluminar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Lucas, capítulo 1, versículo 79. É razoável que o administrador distribua serviço e responda pela mordomia que lhe foi confiada. Detendo encargos da direção, o homem é obrigado a movimentar grande número de pessoas. Orientará os seus dirigidos, educará os subalternos, dar-lhes-á incumbências que lhes apurem as qualidades do serviço. Ainda assim, o dirigente não se exime das obrigações fundamentais que lhe competem. Se houve alguém que poderia mobilizar milhões de substitutos para o testemunho na crosta terrestre, esse alguém foi Jesus. Dispunha o Senhor de legiões de emissários esclarecidos, mantinha incalculáveis reservas ao seu dispor. Poderia enviar ao mundo iluminados filósofos para renovarem o entendimento das criaturas, médicos sábios que curassem os cegos e os loucos, condutores fiéis, dedicados a ensinar o caminho do bem. Em verdade, desde os primórdios da organização humana, mobiliza o Senhor a multidão de seus cooperadores diretos, a nosso favor, mesmo porque suas mãos divinas enfeixam o poder administrativo da terra, mas urge reconhecer que no momento julgado essencial para o lançamento do reino de Deus entre os homens, veio ele mesmo à nossa esfera de sombras e conflitos. Não enviou substitutos ou representantes. Assumiu a responsabilidade de seus ensinamentos e sozinho suportou a incompreensão e a cruz. Inspiremos-nos no Cristo e atendamos pessoalmente ao dever que a vida nos confere. Perante o Supremo Senhor, todos temos serviço intransferível. Vamos lá, né, pessoal? Vermos o que preparamos para esta noite acerca desta mensagem. Tem hora que a gente sozinho não consegue captar, e a gente pesquisa, e graças a Deus a gente encontra fontes que nos auxiliam a esclarecer um pouquinho e a gente encontrar o fio da meada, né? Para a gente desenvolver as nossas próprias ideias. Então, quando fala nessa leitura, quando Emmanuel fala na passagem evangélica sobre as trevas, aqui no início, ó, cadê? Peraí. Quando fala no Evangelho de Lucas, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombras de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. A gente observa que num momento em que a humanidade se achava em trevas, mais uma vez, né, naquele tempo, Deus nos enviou Jesus, o seu Filho unigênito, para a vivência física, para nos ensinar como deveríamos nos conduzir para chegarmos à meta que estamos destinados, que é atingir a condição de espíritos perfeitos. Todos nós viemos com essa missão para a Terra. Não é à toa que nós estamos aqui, mas o objetivo principal é o aprimoramento moral nosso, de toda a humanidade, para que a gente alcance um dia essa condição de espírito perfeito. A misericórdia divina, então, é tão grande que nos dá as oportunidades variadas através das reencarnações para a gente que consiga esse intento, né? Não vai ser numa vez só, não vai ser aceleradamente, mas no tempo de Deus que nós vamos conseguindo isso, de acordo com a nossa liberdade de escolher os próprios caminhos, então. Então, Deus nos enviou Jesus para ensinar o caminho de como conseguir atingir essa meta de uma forma mais plena, de uma forma menos sofrida, de uma forma que fizesse com que a gente realmente encontrasse
aquilo que nós almejamos, que é a felicidade. Embora muitos de nós vemos a felicidade como as coisas da terra, que são quiméricas, na verdade, a verdadeira felicidade está em alcançar essa perfeição a que todos nós estamos destinados, né? E antes disso, dessa situação em trevas que se encontrava a humanidade, Jesus já se encontrava no trabalho do nosso planeta, né? Nos informa Emmanuel, e temos também a corroboração de André Luiz, de Joana de Ângeles, que Jesus já estava no trabalho do planeta, né? Mesmo antes, talvez, da sua criação. Então, a gente observa que Jesus, nós temos em Jesus o condutor seguro para cada um de nós, né? E na difusão do seu evangelho, que é a boa nova, trabalhou ele mesmo enquanto aqui esteve, mas deu início também à preparação de substitutos dessa tarefa. Lá na mensagem, se a gente não atentar para tudo que está nas entrelinhas, a gente deixa passar isso. A gente pensa que Jesus não preparou ninguém. E ele preparou a humanidade toda, porque a verdadeira família de Jesus é a toda a humanidade. E todos nós fomos e somos preparados pelo Mestre para sermos os seus cooperadores, os seus substitutos na Terra, né? Não substitutos daquela forma, viemos para fazer o trabalho dele, não. Ele não delegou o trabalho dele. Isso nós vamos comentar mais adiante. Então, para tanto, ele escolheu primeiramente os 12 discípulos, que após serem treinados por ele, já que sabia que ficaria pouco tempo em vivência material, estes deveriam continuar o trabalho. Escolheu entre estes os apóstolos, bem como outros que foram arrebanhados posteriormente para que prosseguissem com a disseminação de sua doutrina. A gente sabe que entre os discípulos tiveram aqueles que foram apóstolos. Quem? Mateus e Marcos, não é isso? Que eram discípulos do Cristo e que escreveram o Evangelho. E posteriormente veio Lucas, né? João, e nós temos as cartas de Paulo, porque ele é o apóstolo dos gentios, e ele veio posteriormente. Então, a gente observa que discípulos foram aqueles, e somos nós também, todos discípulos do Cristo, porque somos cristãos, né? Então, a gente é discípulo. E outro dia eu estava fazendo uma palestra em Trindade, e ainda comentei sobre isso, que a gente pensa que apóstolos é só um Paulo de Tarso, né? Que só, como se diz, Lucas, Mateus, não. Todo aquele que segue o Cristo é discípulo, e aquele que faz a propagação do seu evangelho é apóstolo. E aí a gente, outro dia Maria Nilda virou assim, Ave Maria, vou parar de falar. Eu ri dela quando eu comentei isso. Por quê? Porque todos nós, igual eu, Paulo Cesário, eu não sei se outros aqui também fazem palestras, a gente é como apóstolo do Cristo, sim, porque nós temos esse dever de estudar o Evangelho e propagar. E não à toa viemos com essa tarefa. A gente abraçou a tarefa? Abraçou, mas nós fomos preparados anteriormente para isso. Então, a gente é apóstolo, apóstolo do mundo moderno, né? E isso gera uma enorme responsabilidade. Por quê? Porque cada vez que nós estudamos, a gente compreende o quanto ainda nos falta para sermos verdadeiramente os apóstolos que o Cristo precisa. E eu tenho para mim que lá no tempo do Cristo, os discípulos e os apóstolos também pensavam assim. Resta ver que eles mesmos disseram: por que nós não conseguimos fazer o que tu fazes, Senhor? E ele disse: por causa da vossa pouca fé.
né? Então, até naquele tempo já existia essa insegurança que nós temos, é normal. Nós estamos, assim, ainda tão distantes da situação que se espera de nós e que nós estamos destinados. Mas o importante é a gente não desistir daquilo que nos compete, não desistir de nós e seguirmos firmes e confiantes, como Jesus veio para nos ensinar, né? Que foi o que ele fez. Então, o mestre usou a metodologia dos ensinamentos através do exemplo e não da teoria apenas. Ele agia e ensinava, mostrando que todos somos capazes de realizar grandes coisas, se usarmos o amor a nortear as nossas condutas de forma coerente, racional e com discernimento, já que não podemos esquecer que só conseguiremos ajudar de forma eficaz se tivermos critérios e conhecimento. Por que a gente colocou dessa forma? Nós sabemos que para a gente executar uma tarefa, nós precisamos, na execução da tarefa, uma boa ferramenta para aquilo que a gente vai fazer. E para a difusão do Evangelho de Jesus, nós somos as ferramentas. E para a gente difundir o Evangelho do Cristo, primeiramente, nós devemos, sim, difundir com o nosso exemplo? Sim. Mas, se nós pautarmos somente no exemplo, a gente vai deixar, talvez, de fazer coisas como Jesus nos ensinou, que foi usar o critério do bom senso. Porque Jesus não ensinou, ele não fez o trabalho de ninguém. Quando ele conclamou aquele inválido nas margens do lago, levanta-te, pega a tua cama e anda, ele estava evocando aquele ser para a capacidade que aquele homem tinha. Ele não fez o trabalho do milagre, como nós entendemos. De pegar e tocar tipo uma fada madrinha com a varinha de condão e pôr o homem para andar. Não, ele tentava despertar em cada ser a confiança, a certeza de que tudo pode, se tiver amor, se tiver vontade. Então, nós precisamos usar desse critério para não incorrermos no erro de irmos pegando e querendo solucionar o problema dos outros. Não cabe a nós solucionar o problema de ninguém. Nós estamos na Terra para cooperar. E na situação de cooperadores, nós devemos, então, fazer como Cristo ensinou: orientar com segurança, mostrar as capacidades que cada um tem. É dessa forma que nós devemos agir. E lembrar também que, da mesma forma que não podemos achar assim, ó, um tempo atrás eu assisti um comentário onde falou assim: ah, mas se cada um está aqui para quitar débitos, eu não posso, então, ajudar porque ele está vivendo aquela aflição toda lá, porque ele está precisando viver para quitação de débito. É bem verdade. Cada um de nós estamos na Terra para fazer a nossa parte de restabelecer o equilíbrio com a justiça divina. Mas dizer que nós não podemos colaborar com um irmão que esteja em sofrimento tem distância, né? Não é pegar a tarefa dele, mas auxiliá-lo através de uma orientação segura, cristã, e dentro das possibilidades que se apresentarem, a gente ajudar. Ajudar sem tomar a responsabilidade para nós. É importante a gente pensar nisso, porque foi assim que o Cristo nos ensinou e nos preparou para isso, né? O mestre divino não se furtou ao cumprimento da tarefa para a qual veio designado. Não delegou a nenhum dos discípulos a vivência do que veio para ensinar e nem evitou toda a dor que vivenciaria para que a humanidade compreendesse a grandeza do amor que nos traz a resignação e a paciência.
Jesus tinha poder para evitar o que ele sofreu? Tinha. Ele poderia simplesmente evitar tudo que ele sofreu. Ele tinha poder para isso. Só que ele não fez. Por quê? Porque ele precisava mostrar a força do amor e os sentimentos decorrentes que isso tem, que é a paciência, a resignação e todas as outras virtudes decorrentes desse sentimento. E Jesus exemplificou isso com esmero a cada um de nós, mostrando para nós que, quando ele disse, vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais, ele disse, ele mostrou para nós que nós também temos capacidade. A gente pensa muitas vezes que não daríamos conta, e é bem verdade. Dada a nossa condição ainda de seres tão carecentes de luz, de esclarecimento, de amor, nós com certeza não daríamos conta de vivenciar uma dor tão extremada como Cristo vivenciou. Mas aí a gente lança a seguinte pergunta: e quando a gente vivencia uma dor que para muitas pessoas ela escapa ao entendimento de tão forte que ela é? Igual, por exemplo, a perda de um ente querido. Tem pessoas que falta se jogar no túmulo junto com o ente querido que se vai. E aí eu pergunto, para aquela pessoa, aquela dor não é extremada? Então é importante a gente refletir sobre isso. Que a dor que o Cristo vivenciou, ela foi, vamos dizer assim, peculiar, foi condizente com o ser elevado que ele era. E as nossas dores são condizentes com o nosso atual estágio de evolução. Porque Deus não coloca fardo pesado em ombro leve. Assim nós acreditamos e o Cristo veio para nos ensinar. E diante disso, por mais triste que seja a dor que eu vivencie, ela é compatível com a força dos meus ombros. Por mais que eu me fragilize, por mais que eu me coloque naquela condição de falar, meu Deus, eu não estou aguentando. Mas se a gente, nesta hora, ergue o olhar para o alto, rogando o amparo e a proteção, ele vem para nos fortalecer nesse momento de fragilidade que é normal. O Cristo, na hora extrema, não disse, Pai, afasta de mim esse cálice. Foi para exemplificar para nós que nós podemos fazer o que ele fazia, como ele disse, e que também temos enormes fragilidades, muito mais do que as dele, mas que nós podemos vencer, sim, desde que queiramos, desde que a gente se esforce para tanto, né? Aí o Emmanuel vem nesta mensagem nos chamar a atenção para as responsabilidades que assumimos ao reencarnar no orbe terrestre, pois não viemos a passeio. Todos temos tarefas a cumprir, que são as missões individuais de cada um, que se constituem no grande trabalho de cooperadores do Cristo em auxiliarmos a evolução moral de nós e da humanidade e, consequentemente, na transformação do planeta. O planeta Terra não passou de mundo primitivo para mundo de regeneração ao poder da varinha de condão de Jesus e nem de Deus, e não vai passar, como não está passando, de provas e expiações para a regeneração também no estalar de dedos de Deus ou de Jesus. Não. É através da transformação dos seres humanos, da raça humana, é que este mundo passará, como já entrou no milênio da regeneração, passará a vigorar a regeneração. É através da transformação dos seres encarnados que a habitam. Então, é importante a gente lembrar o que Emmanuel vem falando para nós, quando fala que todos nós temos tarefas a cumprir, temos mesmo. Tem gente que acha que só os grandes avatares da humanidade são missionários, não.
Eu tenho a minha missão e cada um de vocês tem a sua. É a missão concernente à individualidade que somos, porque Deus não criou cópias. E diante disso, as nossas missões são importantes, porque é através da execução dessas missões é que nós vamos fazendo a transformação nossa e através da nossa transformação, através da vivência que vamos dando ao Evangelho do Cristo, a gente vai conseguindo transformar, primeiramente, o bairro em que a gente mora. Começa dentro de casa, na realidade. A nossa conduta moral dentro de casa mobiliza os nossos entes queridos que nos observam, os nossos vizinhos, os nossos amigos, as pessoas do nosso bairro, da nossa cidade, e vai se estendendo como uma grande, enorme teia de aranha, que vai atingindo a grandiosidade do orbe terrestre. Há muitos anos atrás, eu vou pedir só uma pinçazinha aqui. Há muitos anos atrás, eu tinha uma senhora vizinha evangélica, uma pessoa boníssima. Inclusive, as filhas dela são minhas vizinhas hoje, que permaneceram aqui. Ela um dia chegou para mim e falou assim: o que é que todo dia você desce aí para baixo? E ela sabia que eu era espírita, e ela é evangélica ferrenha da Assembleia de Deus. Aí eu falei: eu vou para a minha igreja. E qual a sua igreja? Eu falei: eu vou para o centro espírita. E o que é que você vai fazer lá? Eu falei: aí eu vou cumprir com os meus deveres, como cristã que sou, espírita que sou. Aí ela falou assim: o que você acha de interessante lá? Eu olhei para ela e falei assim: a senhora vai para a sua igreja quase que todos os dias também, não vai? Vou. Eu falei: chega ao ponto, inclusive, de ir num determinado dia da semana, a senhora vai de madrugada, não é assim? Ela falou: é. Eu falei: por quê? Porque eu vou ao encontro do Cristo. Eu falei: a mesma coisa que a senhora faz na sua igreja, eu faço na minha. Mas por que ir de madrugada? Porque é a hora que Deus está desocupado para nos ouvir. Aí eu falei: então a senhora me desculpe, mas o seu Deus é diferente do meu. Porque o meu Deus não tenho que levantar de madrugada para ir em busca dele, porque aonde eu estiver e a qualquer momento, em qualquer condição, se eu o busco, ele me atende. Não precisa eu levantar de madrugada para isso. Falei: eu posso estar tomando o meu banho. Se eu me dirigir a ele, ele vai me ouvir. Então, aquilo que a senhora encontra na sua é o que eu encontro na minha. Nunca mais ela questionou nada comigo. Me respeitava na minha religião, como eu sempre a respeitei na dela. Então, a gente tem que ter postura, mas uma postura coerente, sem violentar consciências, mas demonstrar que a crença que nós abraçamos, ela é pautada no raciocínio também. Aquilo que se fala na doutrina espírita, por exemplo, sobre a fé raciocinada, é nessa hora que a gente demonstra, sabe? Mostrar para as pessoas que a gente crê num Deus no qual a gente confia e mostrar por que confia e se fazer respeitar. E devemos o respeito na mesma proporção, né? Então, essa transformação da humanidade vai ocorrer com base em tudo isso. Agora, se Jesus não se eximiu do trabalho que veio realizar, mesmo tendo poder para tanto, foi para ensinar pela única forma que realmente é capaz de arrastar multidões, o exemplo. Não tem outra forma. Por mais que a gente gaste o verbo falando, nós não conseguiremos adeptos para o caminho do Cristo se nós não exemplificarmos. Mas exemplificarmos com a fé que move montanha, que move a montanha da dor, que move a montanha da fé cega.
Este é o exemplo que nós devemos dar. E não ficar gastando o verbo, porque muitas vezes a gente, por exemplo, tenta, ou se nos dão a oportunidade, a gente começa um diálogo, por exemplo, e a pessoa não ouve, simplesmente não aceita. E isso ocorre tanto com o mundo físico quanto com o mundo dos desencarnados. Exemplo disso são nas reuniões de desobsessão, por exemplo, nas reuniões mediúnicas, onde vem a manifestação de espíritos muito infelizes, porque ignorantes que ainda permanecem, que eles não aceitam a argumentação do médium dialogador. Por mais que o médium dialogador convoque para o raciocínio, para a fé, para o amor, tem espíritos tão endurecidos que eles, ainda ignorantes que são, endurecidos por causa dessa ignorância, que eles simplesmente fogem e vão embora. E nós teremos, então, que ter o bom senso de, nessa hora, erguer a Deus a prece, falando, convidando para que ele volte numa outra oportunidade ou quando estiver em melhores condições. Ora, se a Terra é cópia imperfeita do mundo espiritual e nós vivenciamos essas experiências das reuniões mediúnicas com os desencarnados, aqui não é diferente. Tem muitas pessoas que ainda não adianta a gente conversar, não adianta a gente falar. Então, é o nosso exemplo que vai falar por nós, né? Entretanto, Cristo, quando preparou os seguidores, ele mostrou que somos livres em nossas escolhas, mas somos automaticamente responsáveis por elas. E não podemos delegar aos outros o que nos compete realizar, ou seja, não devemos buscar substitutos para o que é nosso dever, a não ser que venha existir uma razão maior para que isso se dê. Ou seja, substituto por substituto sem uma razão lógica não se deve, porque eu tenho a minha missão. Cada um de vocês tem a de vocês. Mas nós podemos sim, se caso, por uma força maior, a gente deixar de executar uma tarefa, a misericórdia divina manda outro no lugar. E isso, a prova nós temos quando no livro dos Espíritos nos mostra que, estudando sobre anjos de guarda, um espírito, por exemplo, o anjo guardião de alguém, se ele for conclamado para uma tarefa maior, ele pode ser substituído por outro. Está lá no livro dos Espíritos. Então, o que não se concebe é substituto na pobreza da linguagem, né? Alguém deixar de cumprir uma tarefa, por isso, por à toa, e ser substituído. Isso não. Sabemos que ninguém é insubstituível, pois o próprio Mestre nos conclama as nossas capacidades e somos preparados desde a infância para assumir cada uma delas quando alcançamos a maioridade. Porém, não podemos esquecer que muitos ignoram os apelos que vêm através de suas intuições e preferem não atender aos auxílios que recebem para que possam executar as suas tarefas. Estes são aqueles que escolhem delegar as suas obrigações, terceirizando todo o trabalho que um dia se comprometeram a realizar em prol de si mesmo e de quantos a eles estejam ligados. Quem nunca viu, por exemplo, ou quem nunca recebeu um pedido assim, ore por mim, fulano, não é? Quer dizer, a tarefa que eu tenho de me dirigir ao Pai, rogando amparo e proteção, com humildade e amor, eu estou delegando a outra pessoa quando eu peço que ore por mim. Este é um exemplo só do que nós estamos falando sobre terceirizar, sabe? Terceirizar a tarefa que nos compete. Eu tenho o dever de trabalhar por mim porque eu sou uma individualidade. E quando eu fico tentando encontrar alguém que busque a minha salvação por mim, eu estou delegando, eu estou terceirizando a tarefa que me compete. E isso já não é aceito.
Não pode ser dessa forma. A pessoa pode até orar por mim e ser até ouvida, mas, contudo, não vai me isentar da responsabilidade que me cabe. De jeito nenhum. Não tem como, né? Mas como nós podemos fazer cooperadores, precisamos fornecer a estes condições de também executar com satisfação o trabalho para o qual foram designados. E assim, numa cadeia de auxílio mútuo, jamais nos esquecermos do respeito que devemos ter uns para com os outros e nem nos desobrigarmos de nossas responsabilidades. Tem gente que quer cooperadores, que busca cooperadores, encontra-os, mas não respeita aquilo que aquela outra pessoa ou aquelas outras pessoas trazem como condições de auxílio, porque são aquelas pessoas altamente personalistas, esses que querem, que buscam esses cooperadores, são muito personalistas e arrogantes e não aceitam as ideias dos outros. Quer fazer valer somente a sua vontade. Isso é pura arrogância. Não respeita, por exemplo, muitas vezes, vamos supor, dentro de uma casa de oração, são feitas reuniões, é necessário. A verdadeira igreja será aquela que um dia a humanidade toda for crística e nenhuma religião houver. Porque até mesmo o espiritismo vai acabar, porque vem de egoísmo. Tudo que acaba com ismo, né? Então, até isso vai deixar de existir. Nós seremos crísticos. Mas enquanto existem as religiões, existem também o direcionamento humano para que isso funcione. Na doutrina espírita, é o movimento espírita. E esse movimento espírita, então, dentro de cada casa, é preciso que haja uma diretoria e que essa diretoria promova as reuniões para buscar sanar os problemas que vão surgindo, porque surgem. Onde existe elemento humano, existe problema. Então, faz essas reuniões. Existem dirigentes que faz as reuniões, mas depois terminou a reunião, aquilo que foi decidido na reunião não é respeitado. Por quê? Porque a pessoa viciou tanto em fazer valer a própria vontade que desrespeita aquilo que foi decidido nas reuniões com os companheiros. E isso não é condizente com a doutrina do Cristo. Porque se ele nos mostrou através, ele buscou os discípulos, e no meio dos discípulos, ele fez apóstolos, foi para mostrar para a humanidade que ninguém caminha sozinho, e que nós precisamos uns dos outros, então, para sermos cooperadores uns dos outros, mas que tem que existir um respeito mútuo nas decisões, na concepção de tudo que aquilo que vai sendo trabalhado, decidido, para que se chegue a bom termo todas as realizações. Porque nós não podemos nos iludir de uma coisa, gente. A verdade está em Deus, está no Cristo, e não no ser humano. Então, cada um de nós carregamos conosco verdades, ou melhor, acertos e enganos. Grandes acertos e grandes enganos nós carregamos conosco. Diante disso, por isso, precisamos nos compenetrar de que nós, para sermos eficazes no trabalho do Cristo, nós temos que ser de verdade cooperadores do Cristo. E para sermos cooperadores do Cristo, nós precisamos ser cooperadores uns dos outros, com desprendimento, com paciência, com resignação, com indulgência. Do contrário, a gente não consegue chegar lá, né? E já indo para o final, no Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, no capítulo 3º, estudando a lei do trabalho, das perguntas
674 até a 681, nós vamos ver que o trabalho é para o homem uma necessidade que se torna menor à medida que suas necessidades materiais diminuem. Que até mesmo nos mundos superiores, o trabalho se constitui no meio que tem os espíritos de evoluírem, não permanecendo na ociosidade. É lindo a gente estudar a terceira parte do Livro dos Espíritos, que eu falo assim, para mim é a parte preferida, que a gente estuda as leis morais, que está toda depois desmembrada em O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas estudar as leis morais de Deus é algo que fala muito de perto a mim, e eu acho que deveria falar de perto a todo mundo, porque quando a gente estuda com critério as leis morais, a nossa visão se alarga em questão da nossa responsabilidade perante os nossos semelhantes e o próprio planeta. Aliás, perante o universo. A gente muda a concepção quando a gente estuda essa terceira parte do Livro dos Espíritos. E a gente vê, quando Jesus disse, o Pai trabalha desde a eternidade e eu também. E se nós somos seres eternos, que estamos estagiando na Terra, que é uma das muitas moradas da casa do Pai, mas que a nossa meta é nos tornarmos seres perfeitos, nós também trabalharemos para sempre. Esse é o conceito. Essa é o que os espíritos nos ensinam, né? E concluindo, quanto mais deixarmos de executar nossas tarefas, deixando que os outros nos substituam, estaremos atrasando a nossa marcha evolutiva e deixando a condição de cooperadores de Jesus na Terra. Essa substituição que não exista uma razão plausível. As desculpas que nós levantamos diante de nós, para não executarmos aquilo que nos cabe. É disso que falamos no final. Enquanto a gente ficar adiando, postergando a execução da tarefa, que a gente tem até a intuição, sabe? Se a gente prestar atenção, a gente tem intuição, sempre, daquilo que a gente precisa realizar. Enquanto a gente ficar postergando, sabe? Evitando executar, nós estaremos, então, prejudicando a nós e a evolução do próprio planeta. Ora, se eu almejo alcançar a felicidade, que eu pense nisso então, e faça aquilo que me compete, faça da minha parte, para que eu consiga auxiliar a aceleração da transformação desta escola abençoada. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça,